Olá, alunos e alunas de filosofia. Temos investigado até aqui questões relativas ao mundo da filosofia na Antiguidade Grega e no período medieval, de formas mais específicas. Já trabalhamos no nosso último encontro didático uma figura importante da filosofia, que foi o Anselmo, e seu famoso argumento ontológico quanto à existência de Deus. Um argumento a priori e não a posteriori em relação à existência de Deus. Ou seja, Deus definido a partir da própria ideia de Deus, e não Deus definido a partir de alguns outros elementos fora de Deus, que pedem uma explicação para aquilo que são, e essa explicação encontraria uma possibilidade efetiva de criar um cenário de consistência de verdade na figura ou na pessoa de Deus. Quando o argumento parte de Deus mesmo para definir Deus, é um argumento a priori, que é o argumento ontológico. Quando o argumento parte de alguma coisa que mencionamos o fato que melhor se compreende a partir da ideia de que foi criado, estabelecido por um poder criador, e esse poder criador estaria associado à pessoa de Deus, temos aí o argumento a posteriori. Pois bem, hoje nós estaremos iniciando uma trajetória reflexiva a partir da figura importante de Tomás de Aquino. Cada período histórico na filosofia produz pensadores criativos e pensadores importantes. Olhamos para o mundo antigo e nós vemos ali a figura de Sócrates, Platão e Aristóteles, estudados por nós. São nomes absolutamente imprescindíveis no estudo da filosofia e muito mais no estudo do mundo da filosofia antiga. Quando chegamos na Idade Média, uma figura de destaque importante demais é a figura de Tomás de Aquino. No mundo moderno, teríamos figura como René Descartes, Blaise Pascal. No mundo contemporâneo, a figura de Marx, de Hegel. Enfim, cada momento histórico tem pensadores que, por assim dizer, vão ser capazes de sintetizar o movimento mais importante, o movimento mais complexo da filosofia na sua época, a tal ponto que eles podem ficar como figuras representativas do desdobramento filosófico daquela época. É o caso do tomismo. O pensamento tomista retrata com muita clareza, com muita precisão, qual era o rumo mais específico do mundo da filosofia no contexto da Idade Média. Tomás de Aquino, ele nasceu no século XIII em Nápoles. Portanto, é um personagem do mundo medieval. Esse mundo que vai do século V até o século XV. Ele está ali no século XIII, nascido no sul da Itália. É tido para alguns como o maior filósofo do mundo medieval. Isso depende muito das escolhas e das opções daquele que estuda filosofia, mas com certeza está entre os 3 ou 4 grandes pensadores do mundo da filosofia escolástica. O tomismo claramente tem um objetivo enquanto sistema filosófico. O objetivo do tomismo seria afirmar os valores da fé. A fé está sempre presente no pensamento da filosofia medieval, na elaboração de um consistente discurso filosófico. Então, a lógica da filosofia colocada a serviço da afirmação dos valores da fé, da importância da fé, da veracidade da fé. Essa é a preocupação em geral do mundo filosófico medieval. E é também, portanto, a preocupação que perpassa toda a obra construída pelo pensador Tomás de Aquino. O tomismo, ele busca no aristotelismo, assim como a filosofia de Agostinho buscou no pensamento de Platão suas bases para o diálogo entre cristianismo e filosofia grega do mundo antigo. No caso de Tomás de Aquino, esse universo de aproximação de ideias se dará entre o cristianismo, uma vez mais, como no caso também de Agostinho, mas com a filosofia de Aristóteles. Então, o tomismo seria uma espécie de fusão entre o pensamento cristão, a herança judaico-cristã, e certos elementos do aristotelismo.
do pensamento de Aristóteles. A aproximação desses dois universos formam isso que nós chamamos de filosofia tomista ou filosofia de Tomás de Aquino no mundo da Idade Média. Existem alguns princípios, claro, no pensamento de Tomás de Aquino que indica, de fato, que ele é um filósofo com muito rigor, com muita competência de análise lógica. Gostaria de destacar agora alguns elementos presentes na produção de conhecimento que está nas obras de Tomás de Aquino. Ele é essencialmente um filósofo, mas também se pode dizer que é essencialmente um teólogo. Às vezes existem algumas figuras intelectuais no mundo das ideias que conseguem fazer com que haja uma convergência nele de campos de conhecimento diferenciados. Alguns trabalham apenas um campo de conhecimento, alguns autores e alguns teóricos e alguns ideólogos, alguns intelectuais, que ficaram conhecidos por um amplo conhecimento em uma única área do saber. Mas há outros que conseguem fazer convergências em áreas diferentes de saber. É o caso de Tomás de Aquino. Ele pode ser tratado perfeitamente como um grande teólogo da Idade Média, assim também como um grande filósofo da Idade Média. Filosofia e teologia se encontram nele. Ele procura o tempo todo fazer com que não haja nenhum elemento da teologia que possa desqualificar a filosofia, que não haja nenhum elemento da filosofia que possa desqualificar a teologia. Na teologia, ele busca, sobretudo, a ideia de revelação, apontando para algumas verdades que só a fé poderia alcançar. Por exemplo, a explicação detalhada da natureza de Deus e da sua vontade. E na razão, teria um caminho de considerar que as coisas, por exemplo, criadas seriam evidências, ou as coisas que existem seriam evidências do poder criador divino, e logo teríamos que falar da existência de Deus. Então não haveria uma rota de colisão entre fé e razão. Muito pelo contrário, esses dois elementos, a teologia e a filosofia, poderiam atuar juntos para corroborar essa herança judaico-cristã e o fato mais preciso da existência de Deus, e dando o passo da fé na teologia, descobrindo a essência da sua vontade. Alguns elementos, alguns princípios filosóficos presentes em Tomás de Aquino. O princípio da não contradição. Ele tem isso com muita clareza. Nada pode ser e não ser ao mesmo tempo. Se uma coisa é o que é, não vai ser diferente daquilo que é. Esse é um princípio caro e importante para a filosofia. Uma coisa não pode ser portadora de um significado de ser e, ao mesmo tempo, ser portadora de um significado de não ser. O que não é, já está definido. Não pode ter a dimensão da existência, porque não é. Mas uma vez que existe, está ali colocado como essa possibilidade efetiva da sua existência e não pode se levantar sobre ela considerações anulando o sentido óbvio de expressão e de entendimento do seu ser. Então há um princípio da não contradição que Tomás de Aquino observa com muita propriedade, que já estava lá no mundo da filosofia grega antiga. O princípio da substância, distinguir entre o que é a substância e o acidente. O que é a substância? É a essência da coisa. Aquilo que não pode sair do ser ou da coisa sem que o ser ou essa coisa deixe de ser o ser ou a coisa que é. E existe o princípio do acidente, aquilo que está presente no ser, aquilo que está presente da coisa, que pode ser alterado nele, e no entanto o ser não deixa de ser o ser que é. Então há, por exemplo, uma condição humana. Essa condição humana tem as suas características. Se alguma coisa é tirada dessa condição humana, que não permite mais se afirmar isto como sendo uma condição humana, aí nós temos um problema. Essa condição humana deixou de ser condição humana e passou a ser um outro tipo de condição. No entanto, a condição humana pode ter elementos culturais diferentes, a condição humana pode ter etapas de desenvolvimento diferentes, a infância, a juventude, a vida de maturidade. Isso não muda aquela condição humana e nem mudaria a condição do ser específico que eu sou e o ser específico que você é. Então há uma distinção necessária a ser feita entre a substância e o acidente. O princípio da causa eficiente, um ser contingente, é um ser que precisa de um ser necessário para ser o ser que ele é, porque nenhum ser tem em si mesmo a capacidade de fazer com que ele venha a ser. Todo ser que existe, existe em determinação de outro ser que criou a possibilidade para que ele existisse. Deus seria o único ser para Tomás de Aquino que não tem a necessidade da existência de um outro ser para determinar o ser que ele é. Todos nós e todos os outros seres foram determinados por outros seres. Apenas Deus estaria fora de sofrer essa determinação de um outro ser para ser o ser que ele é. Então,
essa questão da existência de um ser necessário, que é Deus, para dar condição à existência dos seres contingentes, é um elemento filosófico, esse, o ser contingente, o ser necessário, já presente lá no mundo da filosofia grega e que é retomado por Tomás de Aquino. O princípio da finalidade, uma razão de ser no ser. Todo ser tem uma razão de ser. Então isso é muito importante para compreender melhor qual é a finalidade e a essência daquele ser. E o princípio do ato e da potência. O ato, o que o ser é. E a potência, o que o ser que é pode vir a ser. Então, potência e ato que estava lá em Aristóteles está presente também no pensamento de Tomás de Aquino. Portanto, Tomás de Aquino é um filósofo, no sentido claro do termo. Ele tem categorias de pensamento perfeitamente adequadas ao mundo da filosofia. Não há nele nada fora daquilo que representaria o senso lógico de uma boa filosofia construída com sentido de percepção racional, adequada e devida e justa, dentro do ponto de vista do conhecimento da natureza da filosofia. Então estamos aqui nesse momento com Tomás de Aquino e logo em seguida continuaremos desdobrando alguns outros pontos importantes desse sistema filosófico da Idade Média.